Boa tarde, crianças. A nossa aula de hoje nós vamos trabalhar, uma revisão sobre os animais, ok? Vamos iniciar falando sobre a diversidade dos animais. Todos os animais são seres vivos. Eles passam por um ciclo, Que eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Apesar de os animais formarem um grupo com várias semelhanças, eles podem ser muito diferentes entre si. Aí nós temos aí alguns animais, O papagaio, certo? Esse aí é o papagaio, que é capaz de o quê? Repetir algumas palavras, que ouve. Quer dizer, o papagaio, ele propriamente não fala, ele repete o que as pessoas falam, Ele é uma ave. Há também a rã, com a pele azul, e manchas pretas. A rã é da parte dos anfíbios. Tem a mosca, que é da parte dos insetos. Tem a anemona, viu? A anemona é um animal que vive no fundo do mar. Esse animal vive no fundo do mar. Quer dizer, um animal aquático, E tem os seres vivos, que são as pessoas, que vivem na terra. Nós também, crianças, podemos falar sobre a alimentação dos animais. Como é a alimentação dos animais, Os animais podem ser divididos quanto ao tipo de alimentação. Eles podem ser carnívoros, que se alimentam de outros animais, herbívoros, que se alimentam de plantas, e onívoros, que comem tanto planta como outros animais. Em geral, o corpo dos animais tem algumas características que favorecem cada tipo de alimentação. Aí vamos falar um pouco sobre os animais herbívoros. Os animais herbívoros, às vezes, têm característica que facilita a ingestão dos vegetais. O bico forte das araras, capaz de quebrar sementes, e os dentes achatados dos cavalos, que facilita a mastigação de plantas, Aí tem aí o exemplo das araras, que se alimentam de sementes duras. Então vocês viram que os herbívoros, eles se alimentam de plantas, mas por quê? Porque a mastigação dele ajuda que ele possa se alimentar desse tipo de alimento. Os carnívoros. Geralmente os carnívoros têm estrutura para prender os animais dos quais se alimentam. As garras curtas da águia, os dentes pontiagudos da onça pintada e as garras do escorpião são alguns exemplos. Aí tem aí o exemplo da onça pintada, que é o maior carnívoro terrestre do Brasil. E nós temos também os onívoros. Os onívoros são animais com características que possibilitam a eles alimentar-se de vegetais e também de outros animais. Aí nós temos aí os seres humanos, que têm dentes que cortam e seguram o alimento também e trituram. Está mostrando até os dentes, Uma boca com dentes, que ajuda na cortagem dos alimentos e na trituração. Agora nós vamos falar um pouco sobre o habitat dos animais, certo? O habitat dos animais, Aliás, o habitat de um ser vivo é o ambiente natural em que ele vive, ou seja, onde respira, alimenta-se e se reproduz. Os animais podem ser divididos em dois grupos:
de acordo com o tipo de habitat. Tem o habitat terrestre e o aquático. Os animais terrestres, né? São todos os animais cujo habitat é um ambiente fora da água. A serpente, o tatu, a aranha e a águia são alguns exemplos. Aí tem até aí a figura de alguns animais, né? Tem o gavião. O gavião, ele voa, mas é um animal terrestre, como todas as outras aves. O jacaré, ele passa muito tempo dentro da água, mas se alimenta, respira e se reproduz fora dela, fora da água. O sapo ele come, né? Ele como a rã e a perereca, né? São dois animais parecidos com o sapo. É um animal aquático quando jovem e terrestre na fase adulta. Quer dizer, quando ele é jovem, ele vive na água. Quando ele vira para a fase adulta, ele passa a viver na terra. O tatu-bola pode fechar-se em sua casca para se proteger. Ele cria seus filhotes em tocas na terra. E a aranha? A aranha e a serpente também são animais terrestres que vivem na terra. Os animais aquáticos. Os animais aquáticos, né, todos os animais que habitam nas águas, são chamados de animais aquáticos. Os corais, os golfinhos, o polvo, as águas-vivas, são alguns exemplos. Aí tem aí exemplo de alguns animais, né? Que é o tubarão-martelo, por ele ter essa cabeça parecida com um martelo, por isso que ele é tubarão-martelo. Facilita a identificação pelo formato da sua cabeça, né? Pelo formato da cabeça dele, ele é identificado como tubarão-martelo. O golfinho vive dentro da água, mas tem de vir para a superfície para respirar. Os corais, eles parecem rochas, mas são animais que vivem agrupados com colônias, aliás, em colônias. O polvo pode soltar tinta para escapar de alguns predadores. A água-viva é um animal cujo corpo é formado por aproximadamente 95% de água. Caranguejo aquático, ele vive no mar. Alguns tipos de caranguejo vivem na terra ou em rios. E tem anemona, vive no fundo do mar, que nós falamos também um pouco atrás no texto. Agora nós vamos falar um pouco sobre o nascimento dos animais. Os animais podem ser onívoros, né? Aliás, ovíparos, tá, crianças? Repetindo, vamos falar um pouco sobre o nascimento dos animais. Os animais podem ser ovíparos e vivíparos em relação ao modo de nascimento, tá? Vamos ver como é o nascimento do ovíparos. Os animais ovíparos são aqueles que nascem de ovos que foram botados pelas fêmeas. Enquanto se desenvolve, eles se alimentam dos nutrientes contidos no ovo até a eclosão. O que é eclosão? É a saída do ovo. Alguns animais depositam seus ovos em locais protegidos, por exemplo, as aves, os locais em ninhos, as tartarugas e jacarés os enterram. E nós estamos vendo aqui alguns exemplos, né? Alguns exemplos de animais ovíparos, que é o ovo de peixe. Ele é gelatinoso e não possui casca, ele é transparente. E os filhotes de jacaré saindo dos ovos, né? Aí vocês estão vendo, ó. E nós temos também os vivíparos. Os animais vivíparos
são aqueles que se desenvolvem dentro do corpo da fêmea e quando fornece o alimento de que eles necessitam até o nascimento. Quer dizer, ele vai se desenvolver dentro do corpo da fêmea, né? E ele vai se alimentando até ele nascer. E o ser humano é vivíparo, ele desenvolve-se dentro do corpo da mãe. Aí tem um exemplo aí, ó, o filhote de baleia branca. Ele está nascendo, ou seja, saindo do corpo da mãe, trata-se de animal vivíparo, ok? Nós temos também, crianças, a classificação dos animais, certo? Os animais podem ser organizados em dois grupos, de acordo com a ausência ou presença da coluna vertebral. Vertebrados e invertebrados. O que são animais vertebrados? São todos aqueles que têm coluna vertebral. Ela é composta de ossos, quer dizer, vértebras, que permite a sustentação do corpo e protege a medula espinhal, um órgão importante de comunicação do cérebro com o restante do corpo. E também os animais invertebrados, certo? Não tem coluna vertebral, eles têm outras formas de sustentar o corpo e conseguem se locomover sem os ossos. Aí nós temos aí, ó, a representação da coluna vertebral de um cão e de um ser humano. A coluna permite a sustentação do corpo. E a estrela do mar é um invertebrado que vive no oceano. Ele é invertebrado, o que é que consta? A estrela do mar não tem ossos. E a borboleta também é um invertebrado que voa. Quer dizer, os animais vertebrados possuem ossos, possuem coluna vertebral. E os animais invertebrados não possuem ossos. Então vocês viram, né, crianças? Hoje nós estudamos sobre a diversidade dos animais, né? A alimentação deles, como eles se alimentam, que na alimentação há dois tipos, né? Os herbívoros e carnívoros. Aliás, há três tipos: herbívoros, carnívoros e onívoros. O habitat dos animais, né? Que eles podem viver na terra e na água. O nascimento dos animais, que também pode ser em dois grupos, né? Ovíparos, que nasce de ovos, e vivíparos, que nasce da barriga da mãe. E também a classificação dos animais, que nós falamos sobre animais vertebrados e invertebrados. Vertebrados que possuem coluna vertebral e invertebrado que possui coluna, que aliás, que não tem ossos, né? Não possui coluna vertebral. Não tem ossos. Vertebrado tem ossos e invertebrado não tem ossos. Então, essa foi a nossa aula de ciências, certo? E hoje também, crianças, além da ciências, né? Tem também artes, que hoje vocês vão fazer, né? Hoje não, aliás, amanhã vocês vão fazer a prova de ciências e artes. E eu estou passando logo a revisão, já expliquei sobre ciências, agora eu vou explicar sobre artes, o conteúdo de artes da prova de vocês. O conteúdo de artes da prova de vocês é sobre história em quadrinhos, os balões de fala e as onomatopeias. Vamos iniciar sobre história em quadrinho. Há diferentes meios de se comunicar, né? E esses diferentes meios fazem parte das artes visuais. Nas mais remotas épocas, o desenho foi utilizado como registro e contam histórias sobre o cotidiano das antigas civilizações. Atravessando milênios, esses registros chegaram até nós. Os desenhos de animais e fenômenos da natureza, assim como os do dia a dia, são antigas civilizações encontradas nas cavernas, chamadas de arte rupestre. Podem ser classificados como exemplo
de histórias em quadrinhos devido à sua característica sequencial. Vocês estão até vendo aí, ó. Aí nós temos uma história em quadrinho, né? Aliás, duas histórias em quadrinho. E essas histórias em quadrinho são feitas em quadradinhos, né? E por sequência. E elas possuem também balões de fala, que são as partes onde fica, né, o que o personagem vai falar, que é o que nós vamos agora ver, explicar um pouco sobre balões de fala. Os balões de fala é um recurso usado nas histórias em quadrinho para contar mais do que a imagem pode transmitir. Ele expressa o pensamento do personagem, sua fala e alguns barulhos produzidos por eles, como o ronco, a tosse e o choro. É por isso que eu disse que tem as onomatopeias, que os balões de fala, eles ou têm, né, o pensamento, né, o que o personagem vai falar, ou ele tem esses barulhos, que são os sons. Aí tem aí duas imagens, né? O menino está, nesta flor é para você, ele pronuncia, quer dizer, está no balão de fala. Ele pronunciando que a flor é para a menina, né? Que ele está dando uma flor para a Ana. Aí ele pronuncia através do balão de fala, essa flor é para você, Ana. E ao mesmo tempo ele está dormindo e imaginando, né? Pensando na Ana segurando a flor, certo? Agora vocês estão vendo aí as onomatopeias, foi o que eu falei, né? Que as onomatopeias são como recurso usado pelos cartunistas, né? Os que fazem a história em quadrinho, para representar os sons que acontecem numa situação. Exemplo, um barulho de porta batendo, né? Um soco, uma explosão, umas batidas, a campainha, a água derramando e etc, né? E as personagens também usam onomatopeias, como choro, grito, susto, riso. Aí tem algumas aí, onomatopeias. Tem o menino chorando, né? Tem o outro gritando. Tem uma criança se assustando com a caveira. Tem um homem sorrindo. Tem uma pancada de porta. Tem um soco, né? A pancada de um soco. Tem um boom, que é uma explosão. A zoada de uma campainha e um espirro. Então, essas são algumas onomatopeias, certo? E também vocês viram, né, que a história em quadrinho, ela é feita através de quadrinhos. Na história em quadrinho possui os balões de fala e as onomatopeias. Balões de fala para poder colocar a voz do personagem ou os barulhos, né, os sons, certo? Então essa foi a minha explicação de hoje das avaliações de ciência e de artes. Lá no texto de artes vai ter um texto, aliás, lá na prova de artes vai ter um texto para vocês lerem esse texto e resolverem as questões, tá? De acordo com o texto. Prestem bem atenção, estudem e boa prova.